Queridos, eu estou muito alegre por essa oportunidade que me foi dada hoje. Quero agradecer imensamente à irmã Norma, à irmã Edicênia, que me fez o convite. Agradecer ao pastor desta igreja, por me confiar. Está aqui nessa noite, me confiar o púlpito, o microfone nessa noite para trazer a palavra do Senhor. O tema escolhido pelas irmãs está em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 26. Eu vou ler apenas esse versículo com a igreja, visto que o texto ele é bem grande. O versículo 26 do capítulo 4 de 2 Reis diz assim: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Podem assentar. Queridos, esse é um texto bem conhecido, tenho certeza que todos aqui já ouviram falar a respeito desse texto. E ele é um texto, como eu comecei dizendo, bem longo. Essa história ela começa lá no verso 8 e termina no verso 32. Ele é um texto bem longo. E quando eu estudava, eu pensei, as irmãs escolheram lá o versículo 26. Quem sabe eu consigo ficar só naquela parte para não me alongar muito. Mas o Senhor me fez entender que a resposta que aquela mulher dá no versículo 26 ao moço do profeta era resultado de tudo aquilo que ela havia vivido ao longo da sua vida. O texto me fez entender que aquela mulher plantou ao longo da sua vida para que ela pudesse tomar aquela postura no versículo 26. Então eu quero ressaltar nessa noite algumas características dessa mulher que mostram plantação dessa mulher para colher aquilo que ela colhe no final do texto. Amém? Quem era esta mulher? O texto diz que esta mulher era uma mulher que vivia em Sunem. Por isso, a mulher sunamita, porque era a mulher da cidade de Sunem. E essa era uma cidade a qual o profeta Eliseu, ele passava por aquela cidade, porque aquela cidade era a passagem para chegar ao Monte Carmelo. Então, aquele profeta, ele estava sempre passando por aquela cidade. E a mulher estava sempre observando o homem de Deus. E eu já começo trazendo aqui 3 características já unidas para a gente discutir junto, para não alongar muito o texto. E as características são, quando eu leio esse texto, eu entendo que Sunamita era mulher de Deus. Eu entendo que Sunamita era uma mulher humilde. E eu entendo que Sunamita era uma mulher hospitaleira. Viviane, por que mulher de Deus? Porque ela reconhece o homem de Deus. Queridos, o espírito que estava naquela mulher testificou com o espírito que estava naquele profeta. Ela observa aquele homem passando e ela reconhece ele como um santo homem de Deus. E ali ela começa a convidar, e o texto diz, em algumas traduções, que essa mulher ela convida, mas ela convida ele com insistência, para que ele entre, para que ele se alimente na casa dela. E todas as vezes que aquele homem passava por aquela cidade, aquela mulher o chamava para entrar e se alimentar na casa dela. Então eu vejo ali uma mulher de Deus, uma mulher que reconhece um homem de Deus. Eu vejo ali uma mulher humilde. Por quê? O texto nos diz que Sunamita era rica. Algumas traduções dizem que ela tinha posses. Outras dizem que ela era uma mulher influente naquela cidade, no meio onde ela vivia. Porém, mesmo sendo quem ela era, rica, influente, ela observou aquele homem de Deus. E ela, naquele momento que ela convida aquele homem para estar na casa dela, para comer com ela, ela está suprindo a necessidade daquele homem. Você consegue entender que aquela mulher ela é levantada para abençoar o homem de Deus? Você consegue entender isso nessa noite? Que Deus ele levanta pessoas para nos abençoar quando nós estamos na posição, fazendo a vontade dEle, com
dele. Eu consigo ver isso nesse texto. Aquela mulher chama aquele homem, aquela mulher supre a necessidade dele. Ela alimenta aquele homem. E ali começa-se, a gente entende, o texto não diz exatamente dessa forma, mas lendo a gente consegue entender que é criado um laço de amizade entre Eliseu e a família daquela mulher. Porque não era só com ela, era com o esposo dela, era com a casa dela. E à medida que o texto passa, Sunamita vira para o seu esposo e diz: eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Está sempre passando por aqui. Vamos fazer um quarto para este homem, lá próximo ao terraço. Vamos colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Queridos, vocês conseguem entender que Sunamita não prepara qualquer coisa para aquele homem? Conseguem entender que ela prepara o melhor? Conseguem entender que Sunamita se preocupa com as necessidades? Era necessário uma cama, era necessário uma mesa, para se ele fosse comer algo no quarto, para se ele fosse beber uma água à noite, ficaria repousado naquela mesa, para se ele fosse estudar, não sei. Tinha ali um candeeiro para acender e iluminar aquele quarto. Ela não faz nada de qualquer maneira para o homem de Deus. Ela se preocupa com detalhes. Sunamita era uma mulher hospitaleira. E eu vejo aqui também em Sunamita algo que é lindo e que me chama a atenção, porque nós temos visto isso desaparecer ao longo dos anos no meio do povo de Deus. Esta mulher, ela honra o homem de Deus. Queridos, nós vivemos tempos em que a igreja do Senhor, nós temos visto tempos em que a igreja, não quero falar de mundo, quero falar de igreja, que a igreja do Senhor não tem respeitado, honrado homens de Deus, homens levantados pelo Senhor. Hoje em dia nós ouvimos uma frase, que é uma frase do mundo, e a igreja tem pegado, dizendo: é homem como eu. Quem nunca ouviu essa frase? Vou respeitar porque é homem como eu. É homem como você não, querido, querida. É um homem a qual Deus chamou e Deus ungiu, Deus capacitou para uma grande obra. Não sou eu, não cabe a mim, nem a você mexer com aquele que Deus escolheu, ungiu e levantou. E eu quero te dar um exemplo. Você pode falar assim: ah, Viviane, isso é história sua. Eu quero ler um texto do Novo Testamento, que está lá em Mateus, capítulo 10, verso 41 e 42, diz assim: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E queridos, não só no Novo Testamento, quando nós observamos o Velho Testamento, nós vemos o Senhor abençoar pessoas que honraram homens de Deus. Porque uma frase que eu aprendi bem nova, e eu guardo para mim, é o seguinte: a honra, ela precede a bênção. Ou seja, a honra vem antes da bênção. Quer ser abençoado? Honra. Honra aquele que Deus colocou sobre a sua vida. Honra os pastores, honra os presbíteros, honra os diáconos, honra aqueles que Deus tem levantado, os auxiliares de trabalho. Nós precisamos parar com essa mania de pegar o que está sendo dito lá no mundo e trazer para a igreja. E eu quero dar um exemplo no Antigo Testamento, que está lá em 1 Samuel, quando nós olhamos a história de Ana. Queridos, todos aqui conhecem a história de Ana, sabem pelo que aquela mulher passou. Entendemos que aquele processo era porque Ana nasceu com um propósito muito grande para a vida dela. Aquele útero nasceu, aquele ventre nasceu para gerar Samuel, mas para gerar e entregar. Para entregar era necessário um processo. E ela passou por esse processo.
processo. E no final desse processo, Deus faz um último teste com Ana. Sabe como que foi esse teste? Quando Ana estava ali no templo, derramada, chorando. Eu imagino que a situação ali era tão difícil que ela estava se rasgando. Quando o sacerdote Eli, ele chega e ele olha aquela situação, ele acha que aquela mulher está bêbada. E ele diz isto a ela: mulher, tu já está bêbada a esta hora da manhã? Queridos, se coloque na posição de Ana, o que você faria? Chorando com o Senhor, se derramando com o Senhor, e alguém chega e te chama de bêbada, o que você faria? Porém, a atitude que aquela mulher toma agrada o coração de Deus, porque aquela mulher olha para o sacerdote com toda a humildade e diz: meu Senhor, não me tome como filha de Belial. Eu estou com o meu coração angustiado, eu estou me derramando diante do Senhor. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que o próprio sacerdote fica sem graça com aquela situação, com aquilo que ele disse para aquela mulher. Tanto que ele libera uma bênção sacerdotal sobre a vida de Ana. E a partir daquela bênção, Deus faz um milagre na vida de Ana. Se Ana não honrasse aquele homem naquele momento, será que ela receberia a bênção dela, irmãos? Se Ana agisse de forma diferente, será que ela estava já preparada para entregar o filho dela? Eu digo para os irmãos que não estava. Aquilo foi o teste final que Deus faz com Ana. Mas não termina aí, queridos. Nós entendemos ali pelo texto qual era a situação da casa de Eli naquele momento, o que os filhos dele estavam fazendo, e ele, infelizmente, sendo negligente com aquela situação. Mas mesmo diante disso e sabendo disso, sabe por que eu digo que sabendo? Porque fofoca é fofoca desde que o mundo existe. Todo mundo sabia o que os filhos de Eli estavam fazendo. Mesmo assim, Ana cumpre o voto dela. Quando a criança chega na idade de desmamar, ela volta a Siló e entrega o filho dela na mão do sacerdote Eli. E não termina por aí, porque quando o texto segue, depois que ela entrega, ela volta todos os anos a Siló, uma vez por ano, para ver o filho. E olha o que diz 1 Samuel 2, 20 e 20. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você consegue entender que a honra precede a bênção? E nessa noite eu te digo: quer ser abençoada? Começa a honrar aqueles que Deus colocou sobre a sua vida. E voltando para o texto de 2 Reis, é isso que nós vemos na vida da mulher sunamita. Essa mulher, ela honra o profeta. Essa mulher, ela cuida das necessidades do profeta. Essa mulher alimenta o profeta. Essa mulher oferta na vida daquele profeta. E o texto segue. E eu quero tirar aqui uma outra característica da mulher sunamita, que ela era uma mulher feliz em meio às suas dificuldades. E eu vou te explicar por quê. O texto segue. E quando o texto segue, o próprio profeta, ele começa a se sentir incomodado. Ele está sendo tão bem tratado, tão bem cuidado. Ele queria poder retribuir àquela mulher tudo que aquela mulher estava fazendo por ele. E ele manda chamar ela, pede a Geazi, o seu moço, que chame aquela mulher. E quando Geazi chama aquela mulher, ele pergunta, pede para ele perguntar do que ela está precisando. E a resposta que aquela mulher diz para ele é o seguinte: eu não preciso de nada. Eu habito no meio do meu povo.
O que aquela mulher quer dizer com isso? Eu estou feliz com o que eu tenho. O Senhor tem suprido as necessidades da minha casa. Eu sou feliz aonde eu estou. Pode ficar tranquilo, profeta. Tudo que eu estou fazendo pelo Senhor não é porque eu preciso de nada. Eu estou feliz aqui onde eu estou. Porém, Eliseu ainda continuava com vontade de abençoar aquela mulher. Porque ele estava sendo tão abençoado através da vida dela que ele queria retribuir isso. E Geazi diz para ele: olha, eu observei que ela não tem filho. E ele libera uma palavra sobre a vida desta mulher, que ela conceberia no espaço natural de tempo. Entendemos que era 9 meses depois, essa mulher conceberia um filho. E essa mulher dá uma resposta para ele que me chama muito a atenção. Não só hoje, mas me chamou a atenção por muitos anos. Que foi a seguinte: ela diz para ele, pedindo a ele que ele não a enganasse. Por que ela dizia isso para ele? Ela já estava, irmãos, conformada com a situação dela. Sunamita já havia entendido que se Deus desse, ele era Deus, e se ele não desse, ele continuava sendo Deus. Sunamita já havia entendido a soberania de Deus, e ela já estava tranquila. O seu coração já estava repousado. Por isso que eu disse, ela era uma mulher feliz em meio às suas dificuldades. Porque essa é ou não é uma dificuldade? Se tiver aqui alguma mulher que não conseguiu gerar rapidamente, que passou por esse processo, sabe disso. É uma dificuldade, é difícil. Mas no Senhor nós encontramos o conforto para todas as coisas. E Sunamita já havia encontrado este conforto. E ela diz para ele: não mintas para a tua serva. Provavelmente, talvez, outras pessoas já tivessem passado por ali, outros homens, e já tivessem liberado uma palavra como essa sobre a vida dela e nada tivesse acontecido. Mas passa o tempo de 9 meses, o tempo natural, o texto não diz exatamente 9 meses, mas esse tempo natural, e essa mulher concebe um filho. Imagina, irmãos, a alegria desta mulher. Imagina a alegria desta casa. Aquele homem já idoso, uma criança no meio da criança é o quê? Criança é alegria, irmãos. Criança vem para trazer alegria, criança é bênção. Imagina a alegria no meio daquela casa. Naquela casa teve festa, naquela casa tinha alegria por conta daquela criança. Só que passou um espaço de tempo, a criança cresce, está ali um garotinho, a Bíblia não diz, esse texto, a idade exata daquela criança, mas aquela criança sai de casa com o seu pai para os trabalhos, né? E lá, no meio do campo, a criança grita: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Começa a sentir uma dor de cabeça. E o pai, creio eu, que achando que aquilo não era nada, né? Quem não tem uma dor de cabeça? Né? Quem nunca teve uma dor de cabeça? Pegou e pediu para os moços levarem aquela criança até a mãe. E a mãe pegou aquela criança, a mãe colocou aquela criança no colo, ficou com aquela criança. Quando deu meio-dia, aquela criança veio a falecer. Aquela criança tão amada, aquela criança, eu imagino que quando Sunamita descobriu que estava grávida, tão esperada, tão sonhada, ela vem a falecer. E aqui eu tiro mais uma característica de Sunamita. Ela era uma mulher de fé. Por que eu digo isso para vocês? Para a minha vida nessa noite, para a vida de vocês. Quando aquela criança morre, queridos, pós-morte, o que existe? Funeral. É ou não é? Mas aquela mulher coloca no coração dela: não haverá funeral. Ela pega aquela criança, vai até o quarto do profeta,
deposita aquela criança na cama do profeta e ela tranca o quarto. Por quê? Não era para ninguém saber que a criança morreu. No coração dela já estava determinado: não vai haver funeral. Se o marido vem, poderia querer desanimar ela. Se as pessoas da casa vissem, poderiam querer desanimar ela. Mas ela falou: não, ninguém vai saber, porque aqui na minha casa não vai ter funeral. E por que ela coloca no quarto do profeta? Porque lá era o lugar que ela sabia que ninguém podia entrar. Se o profeta não estava ali, ninguém entrava naquele quarto. Aquela criança estava escondida. Ela tranca aquela criança no quarto, desce, encontra com seu marido, diz para ele assim: ó, pede para arrumar aí um jumento, um animal, chama um moço seu, porque eu vou até o profeta. E o marido vira para ela e fala assim: mas não é nenhuma data especial, não é nenhuma das datas que nós costumamos ir até o profeta. Por que você vai? E a resposta que ela dá para o seu esposo é: vai tudo bem. E ela chega até aquele moço, queria levá-la, vira para ele e fala: toca o carro, não para em lugar nenhum, só para quando eu te ordenar. E assim o moço, obedecendo, vai. Quando ela está chegando próximo ao monte onde o profeta estava, de longe, ele vê a sunamita. E ele vira para Geazi e fala assim: olha, lá vem a sunamita. Vá de encontro a ela. Pergunta se vai tudo bem com o seu marido. Pergunta se vai tudo bem com o seu filho. Por quê? Eliseu enviou Geazi para fazer essas perguntas. No versículo seguinte, que é o versículo 27, nós entendemos. Deus não revela a Eliseu o que acontece. Queridos, eu fiquei muito tempo nesse versículo, tentando entender, talvez o que eu não deveria tentar entender, né? Porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Mas a gente, né? Fica, e eu fiquei. Por que que Deus não revelou a Eliseu? Eu acho que até o próprio Eliseu deve ter se espantado. Deus falava tanto com ele. Por que que Deus não revela isso a ele? E eu fiquei muito tempo tentando entender. Não tenho a resposta para isso. Mas um entendimento Deus me deu dentro desse texto. Um entendimento para o que acontece nos dias de hoje, nas igrejas por onde nós temos passado. Quando Eliseu vira para Geazi e pede para ele ir até lá, é porque ele vê, ele observa e ele entende que aquela mulher estava triste, que aquela mulher estava ansiosa, que ela estava desesperada. Isso ele vê, não há revelação nenhuma da parte de Deus para Eliseu. Isso é visível, isso é o que eu vejo, isso é o que cada um dos irmãos podem ver. E quando ele pede para ele ir, o que é a pergunta que ele faz? Pergunta por aqueles que ela mais ama. É assim ou não é? Você olha alguém triste, aconteceu alguma coisa com quem a pessoa ama, pergunta pelo filho, pergunta pelo marido. E o que Deus me fez entender? Queridos, que a igreja do Senhor precisa clamar por discernimento de espírito. Queridos, infelizmente, o nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós olhamos uma situação que é aparente e nós achamos que Deus está falando conosco. Mas Deus não está falando nada. Queridos, não estou dizendo aqui, não me interpretem mal, que Deus não usa seus profetas, que Deus não fala com a igreja, que Deus não fala pessoalmente com você, comigo, não usa pessoas escolhidas por Ele para falar, para entregar, usa. Eu creio, eu vivo, esta igreja crê, eu creio que este corpo de obreiros que aqui está, creem nisso porque pregam isso. Então não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nem tudo
é Deus que revela. Nós somos emocionais, irmãos. Vou dar um exemplo aqui meu, pessoal. Eu, Viviane, tenho um problema fisiológico que é do meu organismo, que eu não sei explicar. Eu não sei se alguém aqui tem o mesmo problema, que é o seguinte: se eu bocejar, sai água dos meus olhos. Querido, se eu tiver com muito sono, eu der 3 bocejadas fortes, você acha que aconteceu alguma coisa, que eu começo a chorar. A lágrima corre. Eu já fui acalentada na rua por conta disso. Da pessoa chegar do meu lado, acariciar o meu braço e perguntar assim: minha filha, está acontecendo alguma coisa? Eu: não, senhora, é porque eu estou com muito sono e quando eu bocejo, eu choro. Está entendendo? Meus irmãos, nós somos emotivos. Quando nós vemos alguma coisa, alguém triste, eu olho daqui e vejo alguma irmã triste. Aconteceu alguma coisa na casa da irmã. Então, irmãos, discernimento de espírito, para quando nós sentimos algo no nosso coração, e para quando nós recebemos algo, para nós entendermos se é de Deus ou não. Não estou dizendo aqui que às vezes a pessoa que vai te entregar de maldade, não. Não é isso. É que às vezes é o emocional. Então, quando eu lia esse texto, quando eu via que Deus fez isso com Eliseu, irmãos. Eliseu que era assim, tete a tete com ele, vamos ser sinceros. Eliseu era tete a tete com Deus. E Deus não revela a ele, mas ele observa que aquela mulher está passando por alguma dificuldade. E ele diz: vai Geazi até ela, pergunta se o marido dela vai bem, pergunta se o filho dela vai bem. E agora nós chegamos no versículo chave desta noite, que é a resposta que aquela mulher dá para Geazi. A resposta que ela dá é: vai tudo bem. Sabe por que essa é a resposta? Porque é a mesma resposta que ela libera lá na casa dela, irmãos. É a mesma coisa. Sabe o que eu consigo ver em Sunamita? Constância e perseverança. Sunamita saiu da sua casa. Quando seu marido pergunta, ela diz: vai tudo bem. Sunamita vai todo o caminho com aquele homem que dirigiu o carro. Pergunta se Sunamita ficou chorando com aquele homem, contando para ele o que aconteceu. Não, ela vai quieta. Quando chega lá, que vem Geazi, o que ela faz? Ela dá a mesma resposta, irmãos. Não tem diferença. Sabe o que é isso, irmãos? Pastores, essência. Eu vejo essência na vida de Sunamita. Quando eu estudava esse texto, eu lembrava de algo que eu sempre falo muito de escola bíblica, quando eu estou dando escola bíblica lá em Califórnia. Os irmãos de Califórnia vão lembrar disso. Eu costumo construir um gráfico. E eu digo o seguinte, irmãos: eixo X, tempo. Eixo Y, vida com Deus. À medida que o tempo passa, como precisa estar a sua vida com Deus? Subindo, 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 subindo. Infelizmente, passamos por tempos em que a vida do crente está assim: hoje eu estou aqui, amanhã aconteceu alguma coisa, eu estou lá. Aí recebi uma palavra, subi mais um pouco. Aí alguém fez alguma coisa comigo, desci de novo. Irmãos, vida de crente precisa ter constância. Nós precisamos parar com esse gráfico rabiscado nas nossas vidas. Às vezes você vai dizer: Viviane, fácil você dizer porque você está aí pregando. Não é não, querido, é difícil para mim também. Não é fácil para ninguém. Mas sabe o que é isso? Busca e certeza. Certeza de por que nós estamos aqui. Queridos, nos foi feito uma promessa. E a promessa é que o nosso rei voltará para nos buscar. Acabou. Ponto. Fechou. O que a gente está fazendo? Caminhando em busca da promessa. Se eu desço, estou deixando a promessa. Então, queridos, é busca, busca, busca. Fácil, não é. Dificuldade, vai ter. Não tinha na vida de Sunamita. Você acha que Sunamita não queria ter engravidado assim? Ter tido os 10 filhos? Porque naquela época, a mulher honrava a sua casa e seu marido quando tinha filhos.
Mas não, ela não tinha dificuldade, tinha problema. Mas mesmo assim, nós olhamos desde o início, que é relatado no texto, obviamente, a vida desta mulher, e nós vemos uma constância, nós vemos uma essência de Deus na vida dessa mulher. E quando ela chega na frente de Geazi, ela diz para ele: vai tudo bem. O mesmo que ela tinha dito lá atrás. Meu negócio. Ela não disse isso, mas por dentro ela deve ter pensado: meu negócio é com o profeta. Estou indo a caminho do profeta. E é outra coisa interessante, que a gente volta para a essência de Sunamita. Tudo isso que está acontecendo na vida dela, ela não perde a essência dela, não. Ela continua com seu lugar de mulher de Deus. O texto não diz que ela gritou com Geazi. O texto não disse que ela disse para Geazi não encher a paciência dela. O texto não diz que ela disse: Geazi, meu negócio não é com você, meu negócio é com o profeta. O texto não diz nada disso. Ela diz o mesmo que ela disse para o seu marido: vai tudo bem. Essência, queridos, essência essa que eu e cada um de vocês precisamos buscar com o Senhor. Nós precisamos parar por quê? Por conta do que está acontecendo à nossa volta. Nós mudamos, nós perdemos o fruto do Espírito, porque se nós perdemos uma virtude dele, que é a temperança, o domínio próprio, nós perdemos tudo. E nós precisamos parar com isso. Nós precisamos buscar em Deus, ter uma vida constante. Por quê? Porque o nosso Deus, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o que Ele te prometeu vai se cumprir na sua vida. O Filho dele vai voltar para buscar, para levar a sua igreja. E nós precisamos estar santos para vermos a Deus naquele grande dia. E Sunamita diz para Geazi que está tudo bem, segue e chega de frente ao profeta. Quando ela chega de frente ao profeta, o profeta diz para Geazi que Geazi pegasse o bordão, porque ela já chega, né, e se derrama aos pés dele, né? E ele entende o que está acontecendo ali. Ele pede, o profeta, que Geazi pegue o bordão, leve até o menino e coloque sobre o menino, para que assim Deus fizesse um milagre e ressuscitasse aquele menino. Porém, não foi para isso que Sunamita caminhou ou andou aí a cavalo aquele tempo todo. Sunamita saiu da sua casa com o seu coração convicto de que o profeta voltaria com ela até onde estava o seu filho. E ela vira para o profeta e diz para ele que ela não sairia daquele lugar sem o profeta. E ali Eliseu, ele entende que era necessário que ele fosse com aquela mulher. E aqui também eu entendo, né, as formas diferentes de Deus agir. Quando Naamã chega até Eliseu, Eliseu nem sai para atender, só manda um recado para ele que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E nada muda aquele posicionamento de Eliseu. Porém, quando aquela mulher de Deus, que ele conhecia, que havia abrigado ele em sua casa, que havia sido hospitaleira com ele, que havia cuidado dele, que havia sido levantada por Deus para ajudá-lo nesse período, quando essa mulher chega até ele, ele larga tudo e ele vai com essa mulher. Vocês conseguem aqui entender que Sunamita, ela estava colhendo tudo aquilo que ela vinha plantando ao longo da sua vida? Vocês conseguem entender que o posicionamento que Sunamita tem ali, hoje, né, no mundo está se usando muito o termo inteligência emocional, né, que é você conseguir gerir as suas próprias emoções. E é isso que Sunamita não sabia naquela época, mas é isso que ela aplica ali. Ela consegue gerir as suas emoções. Por quê, queridos? Porque Sunamita tinha uma vida com
Deus. O que Sunamita está vivendo naquele momento, a atitude que ela toma, o posicionamento dela não caiu do céu. Aquilo ali é resposta de uma vida com Deus. Aquilo ali é resposta de uma plantação com Deus. E eu digo hoje para a minha vida e para a sua vida, você está satisfeito com o que você está colhendo nesse momento? Como que está a sua visão a respeito da sua vida e a respeito do que você tem vivido, do que você está passando? Como está você nessa noite? Agora começa a olhar para trás e observar qual tem sido o seu posicionamento com Deus ao longo dos anos. Como que você tem se portado desde o dia em que você entregou a sua vida a Jesus? Você entregou de verdade ou foi de lábios? Você tem plantado uma vida de oração? Você tem plantado uma vida de jejum? Você tem plantado uma vida de honra, como Sunamita plantava? Tem plantado uma vida de empatia para com os outros, como Sunamita tem plantado? Como tem estado você? Como tenho estado eu? Deus me levava a refletir nisso quando eu estudava esse texto. Nós não podemos querer que do nada algo surja e aconteça nas nossas vidas se nós não temos plantado para isso. Não é assim, não é desse jeito. Nós colhemos o que nós plantamos. Gosta de morango? Planta morango. Está plantando jiló? Não vai colher morango. Eu posso plantar jiló porque eu gosto de jiló. Então eu posso plantar jiló, porque eu gosto de comer jiló. Mas nós precisamos plantar aquilo que nós queremos colher. Amém? E a palavra de Deus nos ensina a plantar amor, a plantar as virtudes do fruto do Espírito, a plantar obediência, a plantar honra, a plantar amor ao próximo, a plantar perdão. A Bíblia nos ensina isso. E o que temos nós plantado até hoje nas nossas vidas. Deus hoje nos dá uma chance de reflexão e uma chance de sair por essas portas de forma diferente. Se eu olho para trás e eu não estou satisfeita com alguma coisa que eu tenho plantado, Deus nessa noite me dá a chance de fazer um concerto com Ele, mudar a minha história e plantar aquilo que vai alegrar o coração dele. E Sunamita ali com a sua fé chega até o profeta, coloca diante dele a sua necessidade e ele vai com ela. Só que nisso que ele vai com ela, Geazi vai à frente. Geazi corre, vai na frente, né? Vai que o milagre acontecia. Fez aquilo que o profeta falou. Pegou o bordão e colocou sobre o defunto. Nada aconteceu. E ele volta já, pega Sunamita e Eliseu de caminho e já diz, ó, funcionou não. Essa tática não funcionou. E Eliseu deixa aquela mulher ali, sobe para o seu quarto, abre a porta e fecha a porta sobre ele e o menino. Queridos, esse ponto do texto também me chama muito a atenção. Por quê? Porque o milagre, ele não acontece de forma rápida. Ele não acontece a jato. Porque se nós pararmos para observar a vida de Eliseu, a forma como Deus usava ele, quantos milagres assim rápidos Deus fez na vida dele. Queridos, tem um texto que eu não vou lembrar exatamente aonde está agora, mas que quando ele morre e é enterrado, passaram-se não sei quantos anos, e alguém é jogado na cova dele e ressuscita. Só porque foi jogado na cova dele e ressuscitou. E ali, Eliseu ali orando por aquela criança, e aquela criança não ressuscita de imediato não. Deus ali estava provando não só a fé daquela mulher, mas a fé do profeta também, queridos. E Deus ensina para a minha vida e para a sua vida, nem todos os milagres, nem tudo aquilo que nós queremos é a jato. Deus vai fazer, mas tem um tempo. Deus vai
é soberano. Nós precisamos parar de colocar Deus dentro de uma caixinha e achar que Deus vai fazer as coisas como nós queremos, da forma como nós queremos, na hora em que nós queremos. Não é assim. Deus age como Ele quer, da forma como Ele quer e na hora como Ele quer. Quando a gente olha os milagres de Jesus, a gente volta para o Novo Testamento, os milagres todos aconteceram de forma diferente. Era o mesmo Jesus curou várias pessoas. Cada pessoa Ele curou de um jeito. Eu acho interessante aquele que Ele pega o cuspe, passa na terra e bota no olho. Pensando com a nossa mente. Tinha necessidade? Né? A gente pensa que não tinha. Mas Ele é Jesus. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, da hora que Ele quer. Acabou a história. Quem manda é Ele. E aqui o milagre não acontece. A jato, Eliseu ora. Eliseu deita sobre o corpo daquela criança e ora. E aquela criança, ela começa a aquecer, mas ela não acorda. Ou seja, me lembra aqui aquele texto, quando Elias manda o moço do profeta aí, o moço, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pode ficar tranquilo, porque a chuva vai cair. Ali, quando eu li esse texto, eu pensava nisso. Deus ali, Ele dá um sinal, mas o milagre ainda não aconteceu. Eliseu desce daquele quarto, Eliseu anda por aquela casa, eu creio que ligado com o Senhor. Eliseu volta, Eliseu deita de novo sobre aquela criança, e aquela criança espirra 7 vezes. E ali Eliseu pega aquela criança pela mão, creio eu que, ufa, né? Vamos ser sinceros? Ufa! Pega aquela criança pela mão e entrega aquela criança nas mãos da sua mãe. Entrega aquela criança nas mãos de quem é de direito. E ali aquela mulher, ela se alegra. E ali mais uma vez ela reconhece Deus na vida daquele profeta, porque ela se joga aos pés dele, agradecendo a ele por ter ouvido a sua petição. Porque ele podia não ter ouvido, ele podia não ter saído da casa dele, ele podia não ter vindo, mas ele ouve a petição dela, ele atende aquela mulher, e aquela mulher mais uma vez mostra a sua humildade, quando ela se joga aos pés dele, e ela agradece pelo que aquele homem fez na vida dela. E eu quero finalizar aqui esse texto, dizendo para a minha vida e para a vida dos irmãos nesta noite, que nós possamos escolher com o Senhor todas as nossas plantações. O que aquela mulher planta não termina aqui. Se nós lermos 2 Reis, capítulo 8, se eu não me engano, do verso 1 ao verso 6, conta a história que há uma fome naquela região. O profeta vai até aquela mulher e fala: larga a tua casa, sai daqui com os seus, fica 7 anos fora. Aquela mulher obedece. Quando ela volta, ela não tem mais casa e ela não tem mais nada. Ela perdeu as suas posses. E quando ela vai para reivindicar novamente as suas posses, Geazi estava ali, contando para o rei os milagres, os feitos de de Eliseu. E dentre esses feitos estava o milagre de ressurreição do filho da sunamita. E quando o rei entende que é aquela mulher que fez tudo o que fez por Eliseu e foi abençoada por ele, o rei fala: eu também vou abençoar. Devolve a ela tudo que era dela. Consegue entender que a plantação dela na vida do profeta não termina quando ele ressuscita o filho dela. Ela continua sendo abençoada. Sabe por quê? Porque Deus não esquece o que nós fazemos pelos homens e mulheres de Deus. Deus não esquece o que nós fazemos pelo próximo. Deus não fica devendo nada a ninguém. E eu quero aqui finalizar essa palavra agradecendo ao Senhor
essa oportunidade e rendendo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém?